Oi, gente! Voltei! Oi, 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 boa noite! Vamos entrando de novo, sejam bem-vindos de novo. Eu vou fixar aqui e vou tentar desativar os comentários, porque eu acho que isso que tava travando, né? Pera aí. Espera só um pouquinho, tá, gente? Paciência. Eu vou colocar o título aqui, né, de novo. Bom, gente, eu vou deixar o comentário aqui só pra saber se vocês estão me ouvindo bem agora, se vocês estão me vendo bem também. Aí eu vou desativar porque tava travando tudo aqui, gente. Posso desativar? Estão me ouvindo bem? Então tá, eu vou tentar desativar aqui, que eu nem sei como que mexe nisso. Aqui. Bom, gente, desativei os comentários, tá bom? Porque tava travando tudo aqui e eu também não tava me concentrando muito bem, né? Bom, vamos lá. Ainda bem que eu anotei aqui. Pra quem entrou agora aí e não sabia do que estava se tratando a live, né? Eu vou falar pra vocês de dicas de como a gente pode ter um bom home office. E a gente tá na dica número 4, que é criar uma rotina, né? É muito importante a gente criar uma rotina pra gente não se perder no nosso trabalho e também ajudar na nossa produtividade. Então, acordar, procurar não trabalhar de pijama, procurar não trabalhar no sofá. Apesar de a gente já ter falado do espaço, né? É bom a gente lembrar pra gente não ficar no sofá, gente. Vamos tentar achar um espaço bacana pra gente sentar de uma forma confortável e pra gente ficar longe daquele cansaço no corpo pesado, né? E criar uma rotina é muito importante. É a dica número 4. Ainda agora na dica número 5, eu vou falar pra vocês de uma dica que eu acho que não só dentro do home office, óbvio, né? São os horários. A gente precisa cumprir os horários. Então, a gente precisa ser organizado e ficar dentro dos nossos horários. Tentar continuar com a rotina de incluir os horários na rotina, né? Tentar uma maneira de se enquadrar, continuar com os horários de café, de almoço, de começo de trabalho, de meio de trabalho, de fim de trabalho. Porque assim a gente continua tendo a nossa rotina e quando a gente voltar pro nosso ambiente de trabalho, se Deus quiser, né, por um período tão próximo, né, a gente não vai sofrer tanto com essa perda de rotina. Então, a gente tentar a rotina, tentar os horários vai ser bom, tá bom? Para você que trabalha em alguma empresa, principalmente, né, para poder focar na entrega de planejamento, de cumprir o horário para aparecer em alguma reunião de repente, para aparecer numa plataforma de repente. Para você que trabalha autônomo, também precisa estar de olho nas organizações, com os horários, com as rotinas, porque vocês têm que pensar, não posso trabalhar nem de mais e nem de menos. E isso é muito importante para nossa rotina, né? Então, rotina é indispensável. Os horários também. A sexta dica que eu tenho para dar para vocês é o que vocês podem ter na mesa de trabalho, né? Próximo para ajudar a facilitar a rotina de vocês. Eu gosto bastante de calendários, de post-its, para poder marcar algum compromisso que apareceu ali de repente e você não sair tanto do foco, né? É importante também ter um fone de ouvido, talvez facilite melhor para você ter uma maior comunicação, para a pessoa poder te ouvir melhor. Deixa eu ver outras coisas. A garrafa de água. Eu não deixo de usar a garrafa de água. Apesar de muitas pessoas falarem que não é tão importante usar a garrafa de água para te incentivar a levantar a beber água, né? Eu já penso diferente. Eu não bebo água sem colocar na garrafa. Então, colocar na garrafa aqui do lado, eu sei que a água vai estar aqui, vou lembrar de beber água. É uma dica que muitas pessoas devem seguirem também. E aí, o problema é levantar, eu levanto para ir ao banheiro, né? Eu vou falar disso depois, de algumas pausas programadas que é ideal a gente fazer para não ficar muito tempo sentado. E aí, isso sim pode ser prejudicial pra gente, tá bom?
essa foi a 6ª dica. A 7ª dica é falar um pouco da ergonomia para vocês. Eu deixei aqui separado a definição para falar certinho para vocês a definição, que foi dada em 2000, há 20 anos atrás, em agosto, pela Sociedade Internacional de Ergonomia. E a definição de ergonomia, né, é uma disciplina científica que está relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e os outros elementos dos sistemas. E também a aplicação de teorias, princípios, métodos e a projetos que otimizam o bem-estar humano e o desempenho geral do sistema, né? Nada mais é do que contribuir para o planejamento do posto de trabalho, do ambiente de trabalho, sendo mais compatível com as necessidades das pessoas ou com até as limitações das pessoas, né? Então, a ergonomia, se a gente reparar, tá em tudo. É uma área que eu ando gostando bastante e espero poder compartilhar com vocês sobre agora o posicionamento também. Bom, antes do posicionamento, eu anotei aqui que é legal falar para vocês que existem 3 tipos de ergonomia. A ergonomia cognitiva, que está relacionada com os processos mentais, com o raciocínio, com a lógica, com a percepção. A ergonomia física, que está relacionada diretamente com a parte anatômica, com a parte biomecânica, até de posicionamento, né, de orientações. E também tem a ergonomia organizacional, que ela inclui desde o ambiente de trabalho de todos, né, como as pessoas estão dispostas, né, distribuídas no ambiente de trabalho, ou como a relação de trabalho é feita, se ela é individual, se ela é em grupo. Então, isso engloba a ergonomia organizacional. Dito isso, né, da definição dos tipos de ergonomia, o que ela é, o que ela pode contribuir pra gente, eu queria falar pra vocês o que a gente pode agregar, né, usufruir da ergonomia dentro do nosso home office aqui, agora em casa. Gente, voltei, né? A tela escureceu. Oi, oi, oi. Voltei, né? Acho que eu voltei. Deixa eu ativar os comentários de novo. Voltei? Voltei, tá. Vou desativar aqui. Gente, tá uma loucura isso. Bom, eu tava falando dos tipos de ergonomia, né? E de uma das coisas da ergonomia que vocês podem aplicar em casa, claro, cada um dentro da sua realidade, da sua disponibilidade, da disposição mesmo que vocês têm em casa, né? É o posicionamento, né? Para começar a falar de posicionamento, eu gostaria de falar sobre postura, né? Muito antigamente existiam ideias muito fixadas na cabeça de todos que existia a postura correta. E hoje em dia a gente não se fala muito disso, né? Porque tem muitas evidências, né? Muitos estudos provando já pra gente que não existe mais essa regra de ter uma boa postura. Em que sentido? A gente não precisa mais ficar bitolado, igual muitas pessoas ficavam antes, né? De ficar se preocupando com, meu ombro tá muito inclinado, minha coluna tá muito reta, ou tá, né? A gente tem que respeitar a curvatura da nossa coluna, tem que respeitar as limitações do nosso corpo, e a gente precisa entender que nosso corpo é feito para movimentar, né? E que a gente não tem uma postura ideal hoje em dia, né? A gente tem maneiras de associar a postura no nosso dia a dia. E é isso que eu vou falar um pouquinho pra vocês. Uma coisa é você ficar sentado, jogado no sofá, pra fazer uma ligação rápida e não vai te ocasionar nenhum problema, né? Nenhum desconforto muscular no final do dia, porque foi algo momentâneo ali. Mas se você for levar a sério uma jornada de trabalho por horas ali em frente ao computador, ou fazendo seus relatórios, se você trabalha em casa, pode deixar você mais próximo de um desconforto muscular, de uma tensão, se você estiver posicionado de uma forma não ideal, assim, vamos dizer. Então, aí que entra a ergonomia, né? Vamos falar de posicionamento. O ideal seria que a gente sentasse numa cadeira, que não afundasse muito, né? Que ela fosse mais firme, que a gente tivesse um encosto para as costas ficarem de uma maneira mais confortável, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui depois de alguns tipos de cadeira que a gente tem, que existem, né, no mercado já hoje em dia, para trabalhar em casa. É muito legal.
Mas também tem adaptações que a gente pode fazer em casa, né? Tem desde aquela cadeira super elaborada de gamers que são super confortáveis, afinal, mas tem outras que a gente precisava adaptar no meio que a gente tá, né? Afinal, a gente tá vivendo num momento temporário, vamos dizer assim. Pelo menos a grande maioria, né? Estão trabalhando em casa, mas por um período temporário. Então, é legal a gente adaptar as condições que a gente tem, como eu já disse, mas é legal também a gente saber as ideias, né, que hoje em dia já tem no mercado. Vou mostrar aqui pra vocês. Espera só um pouquinho. Aqui. Tá meio embaçada a foto, né? Bom, mas dá pra vocês terem uma noção de um tipo de cadeira que seria super blaster master ideal pra ficar em casa, né? Porque ela tem apoio dos braços, ela tem apoio nas costas, ela tem rodízio de rodinhas pra você poder girar de maneira que a cadeira te acompanhe, tem encosto apoiado pra lombar. Mas a gente também tem outros tipos de cadeira que tem um tecido mais respirável, né? Que também são adequados pro nosso ambiente de trabalho. Não tá entrando muito bem a imagem? Uma pena. Mas se vocês quiserem, pode procurar no Google lá depois, cadeiras para home office, vocês vão achar várias lá, né? Mas dá pra vocês terem uma noção aí, né? Tem essa aqui, que é uma cadeira tradicional, que a maioria das pessoas tem em casa, inclusive eu uso essa cadeira. Em casa não tem uma cadeira para home office, mas a gente pode adaptá-la, né? Colocar um travesseiro atrás, se você é mais baixo, pode colocar um travesseiro no assento para dar uma altura correta. E eu vou falar para vocês qual seria a altura da cadeira em relação à mesa, comparando com o cotovelo, tá? Vou só sair daqui da foto da imagem da cadeira. Desculpa. Beber uma água aqui. Espero que vocês estejam gostando. Pena que eu não consigo ativar os comentários aí, senão vai começar a travar tudo de novo, né? Não é isso que a gente quer. Ai, deixa eu voltar aqui as imagens que tava passando. Bom, o posicionamento, né, do braço em relação à cadeira que você tá. O ideal seria formar uma angulação de 90 graus, né, aqui. Seria essa a angulação mais fácil de mostrar. Seria essa angulação de 90 graus, aqui, que o seu cotovelo vai ficar em relação à mesa. Então, não seria ideal ficar com o ombro muito erguido, nem com o ombro muito pra baixo, né? Ficar lá desconfortável. Pode ser que num tempinho curto fique confortável, mas depois vai te trazer um certo prejuízo no final do dia, né? Um cansaço maior, talvez. Então, apoiar bem as costas, apoiar bem o cotovelo na mesa, tomar conta, né? Tomar ciência de que seu ombro não tá muito elevado, nem muito pra baixo. E o ombro seria isso, o cotovelo seria isso, o punho. Tomar cuidado com o punho, né? Que mexe muito o mouse, pra não ficar com o punho nem erguido, nem pra baixo, nem pro lado, nem pro outro, deixar de uma maneira mais neutra. Eu separei também uma foto aqui, mas acho que vai ficar embaçado. Ah, que pena. Não tá entrando a foto também. Ah, gente, que pena, não tá entrando a foto aqui. Do punho. Mas vocês entenderam, né? Deixar o punho na posição neutra em relação ao mouse. O mouse tá aqui. Procurar não deixar a mão nem assim, nem assim, nem assim, nem assim. Deixar ela como se estivesse em cima da mesa, só que ela tá em cima do mouse, certo? Pra não ficar nem com encurtamento muito de um lado, esticado muito do outro, né? Tentar numa posição mais confortável mesmo. A distância do monitor. Uma distância ideal pra você ficar em relação ao monitor é a distância do seu braço, né? Pra gente não pegar uma fita métrica aqui e ver, seria a distância do braço de você, né? Estica o braço, bateu no monitor, é a distância ideal pra você deixar o monitor. A altura do monitor. Seria ideal você deixar na altura dos seus olhos, né? Tem computadores que não têm esse tipo de adaptação, o meu mesmo não tem. Então, eu procuro colocar livros embaixo do monitor. Eu também separei foto, mas não tá entrando. Ai, entrou. Mas não tá carregando, tá vendo? Tá meio embaçado. Mas aqui dá pra vocês terem uma noçãozinha, né? Eu deixei alguns livros embaixo do monitor pra regular a altura, né? Pra que fique na altura dos meus olhos. Pra quem é mais alto, talvez poderia colocar uma caixa embaixo do monitor
Pra quem for mais baixo, não precisa colocar adaptação nenhuma, só deixar em cima da mesa, dar uma altura certa. Então, cada um tenta adequar isso de uma maneira que seja mais perto do ideal, né? Aqui também não tá entrando muito bem a imagem, acho. Não sei se só pra mim ou se pra vocês também. Mas também tem adaptação que a gente pode fazer para notebook, né? Já existem aqueles apoiadores de notebook, né? Para regular uma altura mais ideal para você. Mas para quem não tem, que é o meu caso também, deixar em cima dos livros, né? Para ter uma altura certa em relação aos seus olhos. Mas aí, tá vendo que o monitor tá muito para cima? Como que você vai escrever assim, né? Não seria o ideal. No meu caso, daria para adequar a altura do notebook, porque eu tenho o teclado e o mouse sem fio, né? Então, eles casam bem em relação ao tipo de adaptação. Quem não tem, infelizmente, mais adequado seria colocar o notebook em cima da mesa mesmo, sem adaptação, tá bom? Aí tem duas fotos que não estão entrando, que eu separei pra vocês, que são duas fotos de um posicionamento resumido, né, ideal, e um de não ideal. Mas acho que foi bem claro pra vocês, né, em relação ao posicionamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar pra mim no final. Eu vou tentar deixar um espaço pra isso no final, já que não tá ativado os comentários, tá bom? Deixa eu ver, acho que em relação ao posicionamento eu já falei tudo. E foi a 7ª dica, né? Ergonomia e como a gente pode aplicar a ergonomia dentro do nosso home office. A 8ª dica é falar sobre pausas programadas. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Não ficar parado o tempo inteiro de trabalho. Acordou, fez o que tinha que fazer, criou uma rotina, tá acompanhando os horários, tá seguindo certinho as dicas que eu dei, mas não tá fazendo pausas programadas, não tá se policiando com as pausas, né? A pausa, o que significa pausa? A gente pode colocar a pausa no despertador para lembrar a gente pode colocar metas, eu preciso fazer tal documentação, e aí eu paro, né? Procurar fazer uma pausa de 2, no máximo 3 horas, no máximo, ou de hora em hora, se possível, parar, levantar, encher a sua garrafa de água, se você colocou a garrafa de água na mesa, se não colocou, vai beber uma água, vai ao banheiro, vai falar com o cachorro, vai se comunicar com a família, tá? Vai entrar um pouquinho na rede social. Então, as pausas servem pra isso, pra gente sair um pouco do foco, pra gente se movimentar, que, como eu falei, o corpo é feito pra se movimentar. Então, é muito importante que vocês façam essas pausas, tá bom? Essa foi a 8ª dica. A 9ª dica que eu vou dar pra vocês, e eu vou demonstrar, que teve gente que pediu até, são alguns alongamentos que vocês podem fazer durante essas pausas, tá bom? São alongamentos simples, nada de virar pirueta, cambalhota por aí. Só pra vocês alongarem um pouco as suas musculaturas, né? E trabalhar um pouco as articulações, melhorar o bombeamento da circulação sanguínea, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de alguns exercícios que a gente pode fazer, tá bom? Bom, o primeiro deles que eu gosto bastante é usar a própria cadeira. Apoiar as mãos na cadeira lá na frente, que o espaço não dá muito aqui, mas vocês apoiam a mão em frente no encosto da cadeira e esticam as costas lá pra frente, né? Isso vai dar um alívio muito grande para suas costas, tá bom? O próximo exercício bem legal de fazer é vocês apoiarem a mão no quadril e esticar as costas pro lado. Estica para um lado e depois vai estica para o outro, né? Tenta manter os 20 segundinhos em cada alongamento, tá bom? O próximo exercício que eu gosto bastante também, que alonga toda a cadeia, é entrelaçar os dedos, levantar lá em cima o braço, olha para cima também. E para voltar, vai voltar com o braço lá para trás e vai esticar os braços lá para trás, ó. Vai entrelaçar os dedos lá pra trás. Entrelaçou os dedos, vai segurar o joelho e vai rotacionar, vai fazer movimentos de circundação do tornozelo, para melhorar o bombeamento, para ativar um pouco a circulação, né? Porque está muito tempo sentado. Troca de perna, fica lá também, conta até umas 15 vezes. Faz a circundação do tornozelo. Não dá pra vocês verem aí, né?
Outro exercício bastante legal é que a gente entrelaçou os dedos e esticou os braços lá pra cima, né? Seria entrelaçar os dedos, cruzar as pernas e esticar os braços lá pra baixo. Leva a mão em direção aos pés. E depois volta devagar e troca de lado. Vai cruzar a outra perna na frente, entrelaçar as mãos, né, os dedos, e vai esticar o corpo lá pra baixo, levando a mão lá nos pés. Voltou devagar. Essas são algumas dicas de alguns exercícios que a gente pode fazer em pé. Depois de sentado, acho que vai trabalhar? Não. Dá pra gente fazer mais alguns exercícios. Entrelaçar os dedos aqui de novo e mexer os punhos, né, para um lado e para o outro. Dá pra apoiar a mão do lado da cabeça, puxar pro lado. Apoia a mão pro outro lado. Né? Outro exercício bastante legal também é vocês apoiarem a mão atrás da cadeira e esticar o corpo lá pra trás. Leva a outra mão lá pra trás. E também faz assim pro outro lado, tá bom? São vários exercícios que vocês podem fazer durante essas pausas, tá? Essa foi a 9ª dica. Ai, tem tempo ainda, pensei que não tinha. Eu falo rápido, né? A 10ª dica é pra gente tentar cuidar da nossa saúde, né? Claro. Não adianta a gente se preocupar muito com o trabalho, não adianta a gente se preocupar com assuntos que estão rolando por aí fora. A gente tem que tentar cuidar do nosso interno, né? Então, cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, né? Se a gente conseguir integrar esses 4 pilares, a gente vai ficar mais forte, a gente vai ficar mais firme pra gente poder vencer tudo isso, né? Então, essas foram as dicas, as 10 dicas que eu quis passar pra vocês. Infelizmente a foto não ficou legal, eu queria mostrar. Tentei aqui de novo, mas não deu. E os comentários também estavam travando muito, né? Bom, sobre o assunto que eu queria falar pra vocês, eu acho que eu consegui falar tudo. Mas eu queria interagir mais com vocês, né? Eu vou tentar ativar os comentários de novo e ver como é que vai se comportar essa live aqui, tá bom? Vamos ver. Bom, gente, tô vendo nos comentários de vocês agora, não tá travando por enquanto. Vocês têm alguma coisa pra me falar, alguma dúvida? Deu pra entender bem, porque eu falo rápido, né? Que bom que vocês gostaram. Gente, adorei participar dessa live. Por quantos segundos, mais ou menos, cada exercício? Pode ficar por 20 segundos cada alongamento, né? E os exercícios de que fazem rotação, né? Circundação da articulação, do punho ou do tornozelo, pode repetir umas 10, 15 vezes. A cada pausa que vocês fizerem, vocês podem manter esse tempo que não vai ter problema, tá? Muito pelo contrário, né? Que bom que vocês gostaram. Quero que vocês pratiquem também esses exercícios, hein? Não ficar direto aí trabalhando sem alguma pausa. Lembre de mim, pausas programadas. Coloca no celular. Bom, gente, eu vou salvar assim no IGTV, tá? Eu vou tentar salvar. Só um porém, né? O comecinho da live perdeu tudo, né? Eu acho. Porque tinha travado por conta dos comentários, aí eu liguei de novo e aí foi da 4ª dica pra frente. Então eu vou só voltar aqui brevemente pra falar das 3 dicas. Há quanto tempo deve fazer uma pausa? Acho que eu comentei aqui antes, né? Mas eu posso reforçar. As pausas são feitas de hora em hora, se for possível. Se não for possível, pode fazer no máximo até 3 horas de trabalho, no máximo. Faz uma pausa ali, mas tenta se policiar e de hora em hora fazer uma pausa, tá bom? Faz uma live fazendo exercício com a gente. Ah, que legal, boa dica. Bom, gente, pra deixar salvo no IGTV, né, que o comecinho tinha travado, eu vou brevemente voltar às 3 dicas, bem rápido mesmo pra vocês.
sobre home office, porque esse vídeo aqui tá a partir da quarta dica, tá? Então, a primeira dica foi se a internet sua é boa, pra você tentar, talvez, como que fala? Ai, meu Deus. Tentar tirar o dinheiro que você gastava com transporte e investir na internet de boa, de qualidade, pra não interferir tanto nos seus trabalhos em casa, né? A segunda dica foi o local. Tentar achar um ambiente não tão espaçoso, independente do espaço que tenha, mas que seja um ambiente que seja limpo e organizado. E a terceira dica foram as interferências, né? As redes sociais, a própria interferência da família, né? Se a gente puder organizar, conversar com outras pessoas que moram com a gente, né? Que tenham uma rede de apoio, de repente dividir os horários para vocês cumprirem as suas tarefas. E também as interferências de animais, gente, de estimação. Quem tem aí, nossa. Então, essas são as 3 dicas. Depois daí começou a quarta dica, que foi criar uma rotina, os horários e tudo mais. Tá bom? Gente, muito obrigada de novo pela participação de vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite da professora Glauci, da oportunidade da TV Unital para poder participar dessa live, né? Desse momento tão legal. Foi muito prazeroso. Foi desafiador, né, ficar aqui ao vivo com vocês. Eu nunca tinha feito uma live, foi a primeira vez, mas eu adorei a experiência. E eu queria finalizar com uma pergunta, que na verdade eu queria compartilhar com vocês, né, e fazer uma pergunta que eu gosto muito. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? Eu adoro fazer essa pergunta pra mim, é algo pessoal, algo interno mesmo. E procurar manter uma resposta sim, ou próximo do sim em relação a essa pergunta. Porque eu acho que deixa a gente sempre buscando desafios ou aceitando desafios, com menos receio do que vem pela frente, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente ter isso em mente, essa pergunta. Nunca se esqueçam dessa pergunta. Acho bastante legal. E, gente, muito obrigada pelo retorno de vocês. Adorei a presença de todos. E acho que é isso, né? Vou finalizar aqui. Ótima noite pra vocês, ótimo final de semana. Uma pena a live ter travado, mas obrigada pela presença de vocês até agora comigo, tá bom? Beijão!